Fala, Lemário, Sclef falando e seja bem-vindo ao meu canal. Eu fiquei tanto tempo sem postar vídeo que eu esqueci como que faz essas coisas assim. Hoje eu tô aqui pra falar de uma coisa que me intrigou bastante. Isso que me mandaram é bem interessante. Me mandaram essa história por e-mail e eu vou ter que passar pra vocês. Vocês já ouviram falar daquela cantiga de ninar do boi da cara preta? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Você provavelmente já ouviu falar dessa cantiga, né? É uma cantiga bem popular. Só que você já parou pra analisar essa letra da música? Então, a história que eu vou contar pra vocês hoje é um conto e, caraca, é bem intrigante. Quem me mandou esse relato me disse que ele era um tipo de criança muito levada. Só que os irmãos adoravam dar sustos nesse menino. Ele era muito levado e se assustava facilmente. E tudo começou na manhã de domingo. Ele tinha 7 para 8 anos, morava na roça e a mãe dele ia trabalhar sempre numa plantação perto de casa. Então, eles todo dia iam dar uma olhada, ou iam cuidar dos porcos, das vacas e das ovelhas e tal. Era tudo ali perto do galinheiro. Então, todo dia eles tinham coisa para fazer. E não necessariamente ficar navegando na internet, né, Marius? Eu sei que vocês fazem isso todo dia. Tem gente aí que faz e eu faço. Então, todo dia eles tinham algo para fazer. Só que tudo começou nesse domingo. Nesse domingo, a pessoa que nos conta esse relato disse que viu algo estranho na plantação. Ele viu um boi. Ele não sabia de quem era esse boi, de onde surgiu esse boi, mas tinha um boi. E o boi, coincidentemente, tinha a cara preta. E lógico, tinha um boi na plantação. Ele foi contar pra mãe, porque o boi pode pisotear ali, pode estragar tudo. Caraca. Se você planta, você quer colher, você não quer que um boi fique pisando nas plantas. Aí, ele correu pra dentro e foi contar pra mãe. A mãe saiu e quando ela chegou na plantação não tinha boi nenhum, não tinha nada. Só tava ali as plantinhas nascendo, as mudinhas estavam nascendo. Tudo bem. A noite chegou. Ele e os irmãos foram dormir. Ele diz aqui que tinha 2 camas pra ele e os irmãos, mais 2 irmãos dormirem, e a mãe dele dormia no quarto dela em mais uma cama. A mãe dele e o pai dele no quarto. Só que o pai dele, ele disse que estava viajando. Então a mãe estava dormindo no quarto sozinha. E ele e os irmãos dormiam nessas 2 camas juntas. E ele foi dormir. E como ele diz aqui, que ele sempre dormia na beirada, porque fazia muito calor naquela época do ano. Porque a cama da beirada ficava mais próxima à janela. Então ele sempre dormia na beirada da cama da beirada. E ali ele foi dormir. O primeiro irmão dormiu, o segundo irmão dormiu, e ele ficou pensando naquilo. Aquele boi que tinha aparecido na plantação e tal. Que estranho, né? O boi aparecer do nada sumir assim. Ele foi dormir. E ele teve um dos piores pesadelos que ele teve na vida dele. Ele disse que ele estava na plantação da casa dele. E ele disse que foi estranho porque ele não teve noção que ele estava dormindo. Óbvio, é muito difícil ter noção que você está dormindo. Você só sabe que você sonha quando você acorda. Mas ele disse que foi muito estranho, porque parecia muito real. Ele disse que ele sentia cheiro das coisas. Ele disse que ele pegou um matinho no chão. Sabe aquela mania de pegar o matinho e colocar na boca? Ele disse que ele fez isso. E ele sentiu o gostinho do matinho na boca dele. E ele olhou e o boi tava lá. Naquela plantaçãozinha, no mesmo lugar que ele tinha visto no dia. Então, ele se assustou e correu para casa. Ao chegar em casa, os irmãos estavam deitados na cama. Como ele tá, tipo assim, ele foi dormir, os irmãos estavam deitados na posição. No sonho, os irmãos também estavam deitados na mesma posição, só que estava de dia. E ele tentou acordar os irmãos nem se mexiam, pareciam pedras, de acordo com ele. Ele foi pro quarto da mãe, a mãe não estava lá, nem o pai estava lá. Então ele olhou pela janela de novo e o boi estava se aproximando da porta da casa dele. E o boi tinha sumido novamente. E ele estava cada vez mais assustado. Então, chegou segunda-feira. Ele acordou. Foi pra aula, tomou café com os irmãos, com a mãe, comeu aquele pãozinho e foi pra aula. Quando ele voltou na tardezinha, que comecinho da tarde, aí ele foi almoçar
E, como sempre, ele foi cuidar da plantação, foi cuidar das galinhas, ficou vendo o tempo passar. E à noite, ele foi dormir. Só que nessa noite, a mãe dele chegou no quarto dele e dos irmãos e do nada começou a cantar aquela música do boi da cara preta. Começou boi, 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 boi da cara preta. E os irmãos, por algum motivo, ficaram assustados, né? Porque... Por quê? Né? Eles ficaram cismados com aquilo, porque... Caraca, por que a mãe deles chegar do nada e vai cantar essa música do boi? E a música é... Quando você é pequeno, você não liga. Mas quando você cresce, você liga pras músicas. É tipo a música da Cuca e do boi. Essa do boi... E tem mais uma do bicho-papão que é pior ainda. E ele pensando naquilo, foi dormir. Dessa noite ele não teve sonho nenhum. Mas o irmão dele acordou gritando, falando que o boi tava chegando. O boi tava chegando. A mãe dele chamou o irmão pra dormir no quarto dela. Tudo bem. No outro dia, terça-feira, eles acordaram. É a mesma rotina toda semana. Acordaram, tomaram café, foram pra aula, voltaram pro almoço e tá blá blá blá. À noite, tava começando a escurecer. E como eles moravam na roça, não tinha luz elétrica até então. E a noite era iluminado por velas, ou lampião, ou lanternas, era o que tinha. E de noite ele deu um susto nos irmãos. E o irmão que tinha sonhado com o boi tomou um susto muito grande, muito grande. E ele ficou meio que chorando e foi dormir. Todos eles, de novo, né, foram dormir. Porque é a vida, né, gente? Vocês têm que dormir de noite, né? Porque você sabe, né? Aí, nessa noite, ele sonhou com o boi. Só que o boi tava indo embora com alguém do lado. E ele não deu pra distinguir quem tava do lado do boi, porque o boi já tava meio longe. Aí ele acordou, olhou pro lado, só tinha o irmão na cama. Então ele deve ter pensado, pô, meu irmão foi dormir com minha mãe. Ele foi no quarto da mãe, a mãe já tinha levantado e não tinha ninguém no quarto. A mãe perguntou, cadê o seu irmão, tá? E falou, não tá no quarto. Então a mãe foi pro quarto, viu que só tinha um irmão lá e ela começou a procurar. Procuraram na casa inteira. Começaram a procurar em volta da casa, começaram a ir mais longe na plantação, perguntaram pros vizinhos, as casas vizinhas, que tipo, se você mora na roça, você sabe, casa vizinha não é vizinha, a casa vizinha é lá na puta que pariu. Perguntaram onde que tava se o menino tinha passado por ali e tal, ninguém sabia de nada. Então começaram a buscar esse menino, na mata ali perto, no campo ali, na parte de milho mais alto, começaram a procurar, fizeram aquele mutirão, começaram a procurar. Eles procuraram. E diz aqui, o menino conta que eles nunca mais acharam o irmão caçula dele. E ele disse que foi uma coincidência porque ele e o irmão sonharam com esse tal de boi da cara preta. E a música diz que o boi da cara preta vai pegar quem tem medo de careta. Aí eu te pergunto, será que foi uma coincidência, tipo, a mãe cantar aquela música do boi, eles sonharem com o boi, e o menino sumiu, que se assustou, sumir e tal? Será que teve alguma coisa assim, sabe? Tipo, será que alguma coisa... Será que esse boi realmente existe, sabe? Será que essa música não foi só uma música inventada por crianças, mas esse boi realmente existe? Eu deixo essa pergunta pra você. Bom, gente, então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilha, comenta e veja o último vídeo que deve estar aqui. Então até a próxima. Valeu, falou e tchau!